tema da nossa mensagem de hoje é pressão social. Nas últimas semanas, nós temos falado sobre alguns tipos de pressão. Já falamos, sobre pressões, como vencer pressões pessoais. Domingo, o pastor Alisson novamente falou mais um pouco sobre pressões, sobre estar sobrecarregado. Isso não deixa de ser um tipo de pressão que nós temos enfrentado. E hoje nós vamos falar de mais um tipo de pressão, a pressão social. E aí depois disso nós extrairemos ali algumas visões, algumas verdades sobre como passar por esse momento. E mais uma vez, lembrando que estamos no mês da juventude e que o tema desse mês, o tema escolhido para esse ano é Jesus, nós não usaríamos outra pessoa senão Jesus. Então, novamente, olharemos para um exemplo de Jesus, nossa maior referência, nosso maior exemplo. E aí nós faremos a leitura lá em João, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em João, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Nós faremos a leitura duas vezes, irmãos. Como o caráter do estudo, da mensagem hoje é um estudo, nós faremos a leitura duas vezes. No primeiro momento, nós faremos a leitura em sequência, da forma tradicional, que a gente já conhece. E num segundo momento, eu farei a leitura com vocês, pausando os versículos, para poder trazer alguns detalhes que nos ajudarão a compreender este momento e depois nos ajudarão a trazer e a retirar algumas lições desse texto. Na minha versão está escrito dessa seguinte forma: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao aproximar-se a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as boas obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. Vocês vão à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Diante dessa breve leitura, nós podemos perceber o tipo de pressão que Jesus estava passando nesse momento. Uma pressão porque judeus queriam matá-lo, especialmente mestres da lei, e uma pressão porque seus irmãos queriam que ele se mostrasse ao mundo. Mas agora, como eu disse para vocês, nós fizemos essa primeira leitura continuada, e agora nessa segunda vez nós faremos uma leitura pausada, versículo a versículo, para que nós possamos trazer alguns detalhes a esse texto. Então, novamente, mantenha a sua Bíblia aberta aí para que você possa acompanhar comigo. Verso 1, novamente. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Depois disso o quê? A primeira pergunta que a gente faz quando a gente olha para esse verso é: depois disso o quê? E aí, normalmente, quando a gente vê esse termo, a gente tende a achar que é uma sequência de eventos, Tinha acontecido um evento, depois disso aconteceu outro evento, depois disso aconteceu outro evento. Só que acontece que neste momento aqui, neste versículo, para ser mais exato, a ideia não é uma sequência tão eventos encadeados assim, tão ligadas a eventos encadeados. O depois disso aqui desse texto é um conectivo textual, é mais uma forma de ligar um texto anterior ao texto de agora, como a gente pode ver em outros capítulos aí de João, até mesmo no capítulo 6, vocês vão ver que o autor escreveu lá, algum tempo depois
Isso é nada mais, nada menos do que outra forma de dizer, depois disso, ou algum tempo depois, a gente então chega nesse momento, onde Jesus estava percorrendo a Galileia. E a Galileia era um lugar onde Jesus havia começado seu ministério, onde ele começou a chamar para si alguns discípulos. A Galileia ficava em cima, no meio a gente tinha Samaria e embaixo a Judéia. Então Jesus estava aqui nessa parte de cima, tá? Percorrendo e percorrendo, enquanto ele sabia que lá na parte de baixo haviam judeus querendo matá-lo. E aí a gente vê uma palavrinha no texto, né? Deliberadamente. O que isso significa? Deliberadamente significa de forma proposital, intencional. Isso significa que Jesus estava ali percorrendo a Galileia de forma proposital, de forma intencional, porque ele, afinal de contas, ele sabia que lá embaixo haviam judeus querendo tirar-lhe a vida. E por que então que queriam matar Jesus? Eu acho que essa é a próxima pergunta que a gente faz quando a gente olha para esse verso, né? Por que queriam matar Jesus? Simplesmente porque ele havia curado um paralítico no sábado. Só que para nós hoje talvez isso não tenha tanto impacto, né, quanto para aquele povo naquele momento. Acontece que o sábado era um dia diferente para aquele povo, especialmente para os judeus que eram ali rigorosos em observar a lei. Então, para eles isso já era um motivo. E aí, então, a gente chega no verso 2. Mas, ao aproximar-se a festa judaica dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos também era conhecida como festa das cabanas. Era uma celebração, um memorial que o povo judeu fazia em cumprimento ao que Deus já tinha ordenado lá anteriormente, lá em Levítico. Era para que eles se lembrassem do tempo em que eles viveram no deserto, do tempo onde Deus foi ali o provedor deles, aproximadamente 40 anos, e no tempo que eles viveram sobre cabanas que eram feitas ali de ramo de árvores. Então essa festa era uma festa de celebração, uma festa de memorial, desse tempo onde Deus pôde cuidar deles no deserto. E aí chegamos ao verso 3, os irmãos de Jesus lhes disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Aí eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Tem uma página no Instagram que ela conta algumas coisas, né? E aí geralmente ela começa a postagem dela falando assim, com quantos anos você descobriu o quê? E aí ela vem e traz uma curiosidade. Eu já vi lá algumas coisas do tipo, com quantos anos você descobriu que, sabe aquele buraquinho que tem no espremedor de alho, aquele espremedor tradicional? Tem um buraquinho no cabo dele, né? E aí teve uma postagem lá que eles falaram, com quantos anos você descobriu que esse buraquinho serve para poder tirar o caroço da azeitona? E aí, assim, são exemplos, assim, sabe, que eles vão dando. E aí, por que eu estou falando disso com vocês? Fecha parênteses, né? Por que eu estou falando disso com vocês? Porque talvez tenha alguém aqui hoje assim, né? Com quantos anos você descobriu que Jesus tinha irmãos? Às vezes é novidade para alguém. E aí a gente vai ver que Jesus tinha, sim, irmãos. E quem que eram seus irmãos? Texto lá em Mateus, no capítulo 13, do verso 55 ao 57, vai relatar quem eram os irmãos de Jesus. O texto diz o seguinte, não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Então aí, se alguém não sabia, Jesus tinha irmãos e irmãs, e aqui os nomes delas, acredito que não são relatados, eu não encontrei em nenhum outro lugar, mas o nome dos irmãos estão aí relatados. E aí então, eles sugerem que Jesus saia daqui, de onde eles estavam, da Galileia, e que Jesus vá para a Judéia. E aí nós podemos ver isso claramente tentando, como se os irmãos de Jesus estivessem induzindo a fazer algo. Talvez até com uma certa
precaução, um certo tom ali de segurança, porque eles sabiam que naquele momento haveria ali uma caravana saindo, né, da Galileia para descer para a Judéia. Então, talvez ali, até com uma certa preocupação, falar assim, olha, aproveita aí que está indo uma caravana, vai junto, para você não ir sozinho. Talvez tenha tido até esse fundinho, né, no coração deles ali. E aí, nesse verso, a gente vê também falar sobre discípulos. E de quais discípulos nós estamos falando nesse verso aqui? De quais discípulos? Será que é somente os 12? Os 12 que Jesus tinha escolhido para eles? Não necessariamente. Não necessariamente porque os 12 que Jesus tinha chamado ali para caminhar com ele, já haviam presenciado outros milagres, outras obras de Jesus. Eles já haviam presenciado a multiplicação de pães e peixes, eles já haviam presenciado Jesus andar sobre as águas, eles já haviam presenciado a cura do paralítico. Então, não necessariamente essa sugestão que os irmãos dele dá para que ele vá para a Judéia era para que os discípulos deles, os 12 ali, vissem as obras dele. Mas sim, os crentes que lá estavam, os crentes que lá se reuniriam para comemorar aquela festa. Então, esses são os discípulos que são falados aqui no texto. E de quais obras? Quais obras que os irmãos de Jesus está falando aqui nesse momento? A cura do paralítico, a multiplicação de pães e peixes, andar sobre as águas e certamente muitas e muitas outras coisas que seus irmãos viveram, visualizaram, provaram ao lado de Jesus e que não coube aqui na Bíblia, não foi relatado aqui na Bíblia. Daí nós chegamos no verso 4. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Essa era a orientação dos seus irmãos. Mas acontece que não era desejo de Jesus ser famoso. E a gente consegue entender isso, porque se a gente voltar um pouquinho às páginas aí das nossas Bíblias, nós vamos ver o relato onde Jesus está multiplicando pães e peixes. E aí depois que tudo aquilo acontece, o povo tenta ali proclamá-lo rei à força. E Jesus não queria isso. Não era o intuito de Jesus, não era ser famoso, o intuito dele não era ficar conhecido naquele momento. E aí ele então foge, literalmente, desse momento, dessa situação. Então, quando aqui os irmãos dele novamente o orienta a descer e a ir lá se mostrar e tal, a gente vê que Jesus nega, porque não era esse o objetivo dele. E aí a gente pode perceber até um tom de certa irritação por parte dos irmãos de Jesus nesse momento. Porque é como se eles estivessem vendo Jesus fazendo tantas coisas que para eles é como se Jesus quisesse chamar a atenção, sabe? Sabe aquela pessoa que às vezes você vê, ela não para, ela está sempre fazendo alguma coisa. Agora ela está aqui, você olha, daqui a pouco ela está ali ajudando na recepção, daqui a pouco ela está ajudando no banheiro. E às vezes, para a gente que está de fora, pode até soar que essa pessoa está querendo aparecer, né? Acontece que não. Trazendo para os dias atuais, esse conselho que os irmãos de Jesus estão dando aqui para ele descer e se mostrar aos seus discípulos, é como se a gente virasse para alguém e falasse assim, ei, faz uma conta lá no Instagram para você mostrar essas coisas aí que você está fazendo. Cria um canal no YouTube, começa a gravar os vídeos aí para você mostrar o que você está fazendo. É como se fosse isso. E aí nós chegamos no verso 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Sabe, eu fico admirado em ver como que tem tanta gente caminhando tão perto de Jesus, andando tão perto de Jesus, vivendo, dormindo, acordando, comendo, fazendo coisas triviais, pessoas que tiveram essa oportunidade de compartilhar ali, sabe, o dia a dia mesmo. Sabe aquela coisa que às vezes a gente está em casa e você vai escovar dente e aí a pessoa entra no banheiro junto contigo e você está escovando o dente, a pessoa também está, e você está ali na pia, a pessoa também está. Cara, os irmãos de Jesus tiveram oportunidades talvez próximas disso, de compartilhar essas coisas simples da vida. E ainda assim,
eles não criam em Jesus. Tem uma palavrinha nesse versículo que às vezes quase passa despercebida pela gente. A palavrinha é nem, pois nem os seus irmãos criam nele. Isso nos mostra que não era somente seus irmãos que não criam, mas que existiam sim outras pessoas que também já tiveram a oportunidade de estar com Jesus e não criam nele. Não criam nele. A exemplo dos próprios galileus. E sabe o que é mais incrível? Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. Quantos de nós também não somos assim, né? Nós falamos sobre Jesus, nós cantamos sobre Jesus, nós viemos à igreja dizendo que vamos cultuar a Jesus, mas na hora que a gente é pressionado, que a gente deve demonstrar se a gente realmente crê em Jesus, a gente se mostra aqui como os irmãos dele. E a gente chega no verso 6, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Que tempo certo é esse? Que tempo certo é esse? É nítido que o tempo de Jesus e o tempo de seus irmãos eram diferentes. Jesus, ele não estava sendo controlado, sendo guiado por um tempo terreno. O tempo de Jesus era o tempo determinado pelo seu Pai. O tempo que ele já tinha determinado desde a eternidade. O tempo de Jesus, o tempo certo que Jesus aqui estava se referindo, era o tempo em que ele se mostraria verdadeiramente como um Messias. E que tempo era esse? O dia em que ele morreria na cruz. E ainda não era chegado esse tempo. Não era chegado esse tempo. Por isso que Jesus, então, não desce, né, para a Judéia, para poder ir lá, ficar famoso, chegar junto com a galera toda chegando naquela cidade, todo aquele povo chegando para a celebração. Seria um momento ideal, né? Para quem quer popularidade, para quem quer ser reconhecido, seria um momento ideal. Mas não era o tempo certo. Para Jesus não era o tempo certo. E aí chegamos ao verso 7, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que o que ele faz é mal. Quando a gente olha para esse verso, é como se Jesus estivesse dizendo assim, se você vive no erro junto comigo, por que eu vou te confrontar? Por que eu vou ser contra você? Se estão nós dois fazendo o errado juntos, por que eu vou ser contra você? Agora, a partir do momento que nós estamos seguindo um caminho diferente, um caminho de Cristo, um caminho de Jesus e os seus exemplos, aí você pode ter certeza que um certo tipo de resistência virá contra você. A gente, quando olha para a Bíblia, e quando a gente olha também para diversas situações relatadas na Bíblia, a gente entende que o papel de Jesus não era vir para julgar, o papel de Jesus não veio para condenar. Acontece que Jesus veio para salvar. Só que ao mesmo tempo que ele vem para salvar, ao mesmo tempo que ele vem para mostrar a salvação, ele tem que mostrar isso para alguém que está perdido. Como que eu vou salvar alguém que não está perdido? Eu vou salvar alguém que está perdido. E se eu venho me apresentar como a salvação para algo que está perdido, em conjunto, logicamente, eu trago luz para aquilo que está errado. E assim acontecia com Jesus. Ele veio para salvar, mas, juntamente, se apresentando ao perdido, ele trouxe luz e trazia luz a tudo que estava errado. E aí, nesse verso, nós vamos ver que vai ser dito aqui sobre obras más, sobre obras do mundo, em algumas versões, obras más. E quais são essas obras? Quais são essas obras que a gente vê nesse verso? Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele nos traz alguns exemplos dessas obras.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Engraçado que Paulo, nesse momento, né, eu acho que ele, não sei, estou imaginando, tá, irmãos, novamente, imaginando que Paulo, eu acho que ele começa a pensar que a lista vai ficar muito grande, ele fala, não vai dar para escrever isso tudo, eu vou ter que colocar aqui um etc, e coisas semelhantes, porque tudo isso daqui são obras más, obras do mundo. E aí nós chegamos no verso 8, vocês vão à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim não chegou o tempo apropriado. É claro que Jesus não estava mentindo, nem muito menos sendo evasivo nesse momento. O que acontece é que Jesus estava sendo prudente. Ora, se ele sabia que no outro lugar tinha gente querendo matá-lo, por que ele desceria para a festa junto com seus irmãos? Imagina só se Jesus conta a seus irmãos assim, olha, beleza, eu vou para a festa junto com vocês. E aí imagina só se seus irmãos passam essa notícia para frente. Imagina só se essa notícia chega lá para aquela galera que queria matar Jesus. Jesus estava sendo simplesmente prudente. Quando Jesus diz que ele não caminharia, não desceria essa festa junto com seus irmãos, ele estava demonstrando mais uma vez que ele não seguiria um tempo imposto por pessoas incrédulas, mas ele sim seguiria um calendário definido pelo seu Pai. A gente chega no verso 9, tendo dito isto, permaneceu na Galileia, verso 10, contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Em segredo aqui talvez gera uma certa curiosidade na gente, né? Gera uma certa dúvida na gente, mas nossa, mas por que Jesus subiu em segredo, subiu escondido para a festa? Irmãos, não tem nada demais. Isso só vem corroborando tudo que Jesus já vinha falado com seus irmãos. Eu já comentei com vocês que não era desejo de Jesus ficar famoso, não era objetivo de Jesus ganhar popularidade nesse momento. Então Jesus sobe em segredo e se nós nos debruçarmos aqui nos detalhes do texto, nós vamos ver que ele sobe no meio da festa. A festa já havia começado quando Jesus chega. E ele sobe em segredo, então simplesmente para não chamar a atenção que ele não queria chamar. Simples. É isso. Não tem nada demais. Não tem nada de escondido aqui. Só corroborando tudo que ele já vinha falado com seus irmãos. Olha, não é o tempo, eu não vou subir agora, não vou chegar lá agora no começo da festa, que está todo mundo chegando, está todo mundo amontoado. Não é isso. Não é o meu tempo, não vou chegar nesse momento. Depois Jesus chega. Diante do texto que nós lemos, diante dessas explicações que eu trouxe para vocês, eu quero apresentar para vocês algumas lições que a gente pode extrair desse texto. E aí essas lições de hoje, elas serão voltadas para alguém que entendeu a sua identidade em Cristo. Alguém que entendeu quem ele é, em quem ele está firmado, o que ele deve fazer no tempo que ele deve fazer. Alguém que entendeu sua identidade para não sofrer com pressões sociais. As lições de hoje serão essas. E a primeira lição é o seguinte: quando eu sei quem eu sou, eu fico atento para não cair em cilada. Quando eu sei quem eu sou, eu fico atento para não cair em cilada. Essa lição está lá no versículo 1. Quando nós conhecemos, a verdade, na verdade, é que nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não conhecemos suas intenções. Nós poderemos até conhecer algumas pessoas que estão perto da gente, mas nós não conhecemos o coração de todas as pessoas, nem suas intenções. Então, quando eu sei da minha identidade, eu consigo evitar de cair em ciladas. Agora,
se eu não tenho a minha identidade bem estabelecida, bem firmada, pode ser que eu vá cair em algumas ciladas. Eu vá cair em alguns convites, eu vá cair em algumas orientações de pessoas que às vezes não querem o meu bem. Então, quando eu sei quem eu sou, eu fico atento para não cair em ciladas. Essa é a primeira lição. A segunda lição é, quando eu sei quem eu sou, eu não dou ouvido a todo mundo, especialmente pessoas incrédulas. Quando eu sei quem eu sou, não dou ouvido a todo mundo, especialmente para pessoas incrédulas. E aí, neste momento, eu deixo uma recomendação para vocês, para que não ouçam esse conselho e sejam radicais com isso. Por que eu estou falando isso? É claro que em algum momento da vida pode ser sim que alguém que não professa a mesma fé que a gente, vá nos dar algum conselho proveitoso. É claro que isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes, quais serão os conselhos que nós vamos ouvir das pessoas incrédulas? Quais serão as orientações que nós vamos ouvir diante de uma pressão? De uma pessoa que não tem seus valores, não tem seus princípios baseados na palavra de Deus, no Evangelho. Terceira lição é, quando eu sei quem eu sou, eu não tomo uma atitude precipitada. Provavelmente você conhece alguém que você vê sempre ela em movimento, você vê sempre ela fazendo alguma coisa. Um dia ela está aqui trabalhando, no outro dia ela está ali fazendo um curso, no outro dia ela está servindo num outro lugar. Essa pessoa ela nunca está parada, mas ela também não consegue fazer a mesma coisa por um mínimo espaço de tempo. Possivelmente você conhece alguém assim. Sabe que isso demonstra para a gente? Isso demonstra a característica de alguém que não conhece sua identidade, de alguém que está perdido, de alguém que está tentando, tenta aqui, tenta ali, tenta lá, tenta aqui, tenta lá, se achar, e ela vai tentando, até que ela consiga encontrar o que ela realmente nasceu para fazer, ou quem ela realmente deveria ser, ou como ela realmente deveria se sentir. Sabe qual que é o lema de pessoas que vivem dessa forma? De pessoas que tomam atitudes precipitadas e que não se conhecem, não têm sua identidade bem definida? O lema delas é o seguinte: é melhor eu me arrepender do que eu fiz, do que eu me arrepender de não ter feito. Esse é o lema delas. Melhor eu me arrepender do que eu fiz, do que eu me arrepender de não ter feito. Eu confesso para vocês que eu busquei na minha memória e eu não me recordei de um exemplo de uma pessoa que tomou uma atitude precipitada e teve um bom resultado. Se depois vocês conhecerem alguém, por favor, compartilhe comigo, porque eu confesso que eu não encontrei um exemplo. A quarta lição é: quando eu sei quem eu sou, eu não faço coisas erradas para ser aceito ou para agradar outras pessoas. Quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço a minha identidade, eu não faço coisas erradas para ser aceito por um determinado grupo ou para agradar outras pessoas. Eu costumo comentar com a galera do Lab, na EBD, sempre que a gente tem aula lá e a gente cai em algo voltado para esse assunto, eu costumo comentar com eles que o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. É assim, irmãos, é assim. Nós não temos que nos adaptar a costumes, práticas, hábitos que vão contra a palavra de Deus para a gente ser aceito por outras pessoas. Às vezes, até mesmo dentro da igreja. Deixa eu contar algo para vocês que aconteceu comigo há um tempo atrás. Quando eu era mais adolescente, eu não era casado ainda, eu estava ainda em outra igreja, nós tínhamos o costume de alguns amigos, homens, fim de semana geralmente a gente se juntava na casa de um ou do outro
E aí a gente ficava ali, dormia ali, a gente pedia lanche, outra vez a gente cozinhava alguma coisa, outro dia a mãe de alguém preparava algo, e a gente tinha esse hábito de, era quase que todo fim de semana, a gente estava na casa de alguém. E aí a gente passava ali a noite conversando, a gente passava a noite brincando, tinha dia que a gente estava mais animado, a gente ia para a quadra jogar bola de madrugada, e depois chegava e ia tomar banho, no outro dia ninguém era ninguém, né? Só queria dormir, não queria fazer mais nada. E acontece que teve uma semana que esse grupo de amigos se juntou para fazer mais um encontro. E aí eu não fui convidado. Nessa semana eu não fui convidado. E, na verdade, naquela semana eu nem fiquei sabendo que eles haviam se juntado. Eu fui saber disso semanas e semanas depois. E aí, depois, quando eu soube desse encontro, eu soube do que aconteceu naquele encontro. Eles foram para a casa de um dos amigos ali do grupo. Os pais daquele rapaz que cedeu a casa não estavam em casa nesse fim de semana. E aí, então, eles compraram ali algumas bebidas e foram brincar, foram beber. Social, nada a ver, não tem nada a ver, né? É aquilo, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, é só na amizade, só no social. Eles foram fazer isso. Acontece que, dessa vez, eu não fui chamado. E aí, depois de algumas semanas, quando eu soube disso, numa outra oportunidade, onde estávamos nós todos juntos ali, eles viraram e falaram: ah, Yuri, a gente não te chamou, e na verdade eles não chamaram, eles deixaram de chamar a mim e a outras pessoas também, na verdade. Mas aí eles viraram para mim numa certa ocasião e eles falaram: olha, Yuri, a gente não te chamou porque a gente sabia que você não ia gostar, que você não ia fazer isso junto com a gente. E por que eu estou contando isso para vocês? Não é para me promover, claro que não. Certamente eu já tive outros erros. Não é também para poder julgar e apontar os meus amigos, que até hoje são meus amigos. Graças a Deus, a maioria deles hoje são cristãos, são pais de família, estão casados, estão até constituindo, aumentando a sua família, sendo pais, sendo mães. Não é para nada disso. Não é para expor eles, não é também para me promover. Só estou contando isso para vocês, para te mostrar que até mesmo meio de amigos cristãos, até mesmo no meio de amigos cristãos, no meio de pessoas que se dizem cristãs, a gente pode ser forçado a fazer algo para ser aceito, fazer algo errado para ser aceito por eles. E, reforçando, quando a gente sabe da nossa identidade, a gente não deve ceder dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa base moral que nós aprendemos na palavra para agradar ou para fazer parte de certos grupos. A quinta e a última lição, meus irmãos, é que quando eu conheço a minha identidade, eu tomo, na verdade, atitude no tempo apropriado. Quando eu conheço a minha identidade, eu tomo atitude no tempo apropriado. Quando eu estava montando o esboço dessa mensagem e aí traçando essas lições, eu voltei para o texto e eu vi que Jesus sabia o tempo que ele deveria aparecer naquela festa. Ele sabia que não era no mesmo momento que seus irmãos, mas ele sabia o tempo que ele deveria aparecer na festa. Afinal de contas, ele é Jesus. Mas aí eu fiquei pensando, e com a gente? Como que a gente sabe o tempo apropriado das coisas? Como que eu sei o tempo apropriado para tomar uma certa atitude? Como que eu sei se eu devo agir agora ou se eu devo deixar para amanhã? E aí me veio uma dica à mente. Acredito que o Espírito Santo veio ali e me deu uma dica, sussurrou ali para mim. Falou: olha, quer saber se você está no tempo apropriado, se você está no tempo certo de tomar uma atitude, sim ou não? É só você se perguntar. Essa atitude que você precisa tomar, ela te afasta ou te aproxima de Deus? Simples. Essa atitude que você precisa tomar,
Ela te afasta ou te aproxima de Deus? Simples, simples assim. Então, diante da leitura desse texto, diante desses detalhes que eu trouxe para os irmãos, peço a Deus que Ele nos ajude a lembrar dessas lições, dessas 5 lições, de que quando eu conheço a minha identidade, eu fico atento para não cair em cilada, eu não dou ouvido a todo mundo, especialmente incrédulos, eu não tomo uma atitude precipitada, eu não faço coisas erradas para ser aceito ou para agradar as outras pessoas, e eu tomo atitude no tempo apropriado. São essas 5 lições, irmãos, que nós queremos compartilhar com vocês nessa noite, diante do texto que nós lemos, e que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude sempre, sempre, sempre lembrar da sua palavra e, se possível, lembrar dessas lições, que seja uma delas, para que a gente possa, então, vencer as pressões sociais que nós passaremos na nossa vida. Amém?